generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you, and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. Your family, your children, and their children, and their children. May his favor. Boa noite, queridos. Boa noite, família PBVP. Boa noite, amigos, irmãos que têm nos acompanhado. Hoje é mais um dia da quarta da superação. E como é bom estarmos juntos, como é bom caminharmos juntos, como é bom vivermos esse tempo difícil, sabendo que nós estamos juntos. Vamos superar, vamos vencer, vamos ultrapassar. E com certeza, daqui a pouco a gente vai estar, todos nós estaremos juntos, reunidos, cantando o hino da vitória, declarando que até aqui o Senhor nos ajudou, amém? Eu quero orar com você, eu quero entregar a sua vida, a sua família nas mãos do Senhor, a sua casa, suas dificuldades. Eu quero nesse momento me unir a você em oração. Então feche os seus olhos onde você estiver, eleve seu pensamento ao Senhor, busque dele, nele, a solução, o escape, o consolo, o aconchego que a gente tanto precisa nesse tempo, amém? Feche seus olhos. Pai, nós queremos nessa noite te adorar na beleza da tua santidade, porque nós entendemos que só tu és, assim como o Senhor falou para Moisés, lá naquela sarça, a tua voz pode ser ouvida hoje. Eu sou, o eu sou está conosco. O eu sou é o Emanuel, é o Deus conosco. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Nesse tempo que a gente tem tantas incertezas, nesse tempo de dúvidas, nesse tempo de especulações, ó Deus, a única certeza que nós temos, a única convicção que nós temos, é que só Tu tens as palavras de vida eterna. E nós te louvamos por isso, Senhor. E o nosso coração nessa noite, o nosso desejo nessa noite, é estar onde o Senhor está. Nós não queremos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas queremos estar no centro da Tua vontade. Porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Só Tu tens aquele abraço que nós tanto desejamos quando partimos desse lugar aqui. O abraço do Senhor, que o Senhor preparou para nós. Muito obrigado, Jesus. Nós queremos entregar diante do Senhor nessa noite as nossas ansiedades, as nossas aflições, os nossos medos, as nossas angústias. Nós queremos te entregar também as nossas alegrias, as nossas conquistas, as nossas bênçãos, porque tudo é do Senhor, para o Senhor. E nós te louvamos por isso, Pai. Nós agradecemos o Teu nome por isso nessa noite. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos promete uma vida sem dificuldades, mas o Senhor promete que seremos mais do que vencedores em todas essas coisas. E que essa certeza invada o nosso coração e nos encha de alegria no meio da tristeza, que nos encha de paz no meio do caos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui. Muito obrigado porque o Senhor está em cada casa. Muito obrigado porque o Senhor está em nós. Deus em nós. Louvamos o Teu nome nessa noite. Declaramos que queremos estar onde o Senhor está, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu. É fonte de vida para você. Fonte de vida, Emanuel, com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti.
até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Aleluia. Declare: tu és o pão. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu. Declare isso. O Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Mais uma vez: tu és o pão do céu. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu. Ele é o Deus conosco. O Emanuel está contigo. Enche-me, enche-me até transbordar. Onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Oh, aleluia. Que o seu desejo, que a sua oração, que a sua vida seja direcionada para caminhar onde está aquele que tem palavra de vida eterna, aquele que não conhece o impossível, aquele que é o alfa, que é o ômega, aquele que estava no início, antes do início, que era, aquele que é, e aquele que há de vir para me buscar e para te buscar. Esse Deus é supremo. Esse Deus é maravilhoso, é majestoso, é benigno, é inigualável, incomparável. Você não serve a qualquer um, a um Deus que foi morto ou a algo feito por homens, não. Você serve a um Deus que é o eu sou, supremo, supremo Deus. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos e adorar esse Deus, só adorar. Esqueça as preocupações agora, esqueça as suas lutas, dilemas. Você vai superar, porque você é do Senhor, você está com o Senhor. Mas eu quero te convidar agora a adorar apenas adorar o nome que está acima de todo nome. Deus supremo és. Diga que Ele é soberano. Soberano em glória. Oh, aleluia. És incomparável em sua formosura. És incomparável em sua majestade. Deus supremo és. Deus supremo
Supremo és. Oh Senhor, nós reconhecemos, soberano em glória, tua soberania. És incomparável em sua formosura. És incomparável em sua majestade. Não há outro Deus como o Senhor. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Nós sabemos e cremos nisso, Senhor. Não há outro como o Senhor. Oh, aleluia. Adore ao Senhor, querido, na beleza da sua santidade. Deus Supremo és. Sim, Deus Supremo és. Em glória. Sim, tu és soberano em glória. Tu és maravilhoso. Oh, aleluia. És incomparável em sua majestade. Não há outro, não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Deus como o Senhor. Oh, aleluia. Deus como o Senhor. Aleluia. Aleluias. Nessa quarta da superação, o que se passa na sociedade hoje reflete na sua vida. Quais são os noticiários dos jornais, dos programas de televisão, que de repente você olha e diz assim: parece ser a reportagem da minha vida. Nós estamos sujeitos a tempestades, estamos sujeitos às lutas, crises, das mais variadas. Mas uma coisa fica para mim e para você: o desafio de lutar sempre, entregar sempre e confiar com determinação. Nessa quarta da superação, eu quero, nesse momento, orar com você, pedindo a Deus por sua vida, pedindo a Deus que guarde o seu coração, pedindo a Deus que dê direção à sua vida no dia a dia, para que você, diante de Deus, em todo tempo creia que Ele é real, creia nas ações de Deus, na intervenção de Deus, sabendo que Ele é capaz de reescrever, mudar, dar sentido à história da nossa vida. Amém? Então eu quero te convidar a orar. Coloque diante do Senhor agora, talvez um pedido, um clamor, uma súplica, uma gratidão.
No tempo de adversidade, muitas pessoas, elas têm oportunidades de crescimento. O que é adversidade para uns, de repente para outros é um tempo de colheita. Parece estranho, mas é verdade. Então, talvez para você, querido, é um momento de agradecer. Então faça isso agora. Diga a Deus obrigado. Porque mesmo no meio de uma crise, o Senhor tem me dado a oportunidade de crescimento. Mesmo agradecendo, não se esqueça de suplicar por aqueles que dependem de um favor do Pai, que depende de um liberar do céu, que agora dependem de uma intervenção divina. Então é hora de nós orarmos. E eu quero te convidar nesse instante a colocar tudo aos pés do Eterno. Vamos fazer isso? Como nós acabamos de cantar, Tu és supremo, Pai. Tu és majestoso em glória. Tu és o incomparável. Tu és aquele que reina e governa absoluto sobre todas as coisas. O que é caos para nós não é para o Senhor. O que é crise para nós não é para o Teu reino. Então, Senhor, enquanto a nossa humanidade existir aqui, nós participaremos dos sofrimentos e dores dessa vida. Mas nós também podemos contar com o Teu favor, com a Tua intervenção. E nós clamamos por ela agora. Talvez tenhamos irmãos em Cristo, vivendo a sua luta, a sua dor, mas ele não está sozinho, pois aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas irá se cumprir. Então libera, Pai, um favor do céu, uma bênção de reparação, de restauração, de restituição, de alegria. Ó Senhor, peço a Ti intervenção do alto, sobre aquele que está abatido, perdeu as forças, a esperança. Talvez, Senhor, por olhar um sistema, talvez, Senhor, porque lutou com as suas próprias armas, usou das suas forças e não conseguiu. Quem sabe seja a hora de uma retomada, de súplica, de dependência, de lançar-se totalmente aos Teus braços e dizer que Tu és o dono de tudo, que o Senhor pode governar tudo na vida. Então, Pai querido, sê com este que agora ora e clama a Ti. Talvez esteja aguardando por um exame, por uma cirurgia, pela oportunidade do emprego, seja o que for, Pai. A Tua palavra nos ensina a orar, a buscar, a bater, a clamar, a suplicar. Todo aquele que bate, a porta se abre, todo aquele que pede, recebe. E a Tua palavra diz que muitas vezes nós não recebemos porque pedimos mal. Nos ensine a orar, nos ensine a falar com o Senhor. Como disse o salmista, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Nós confiamos em Ti, no Teu eterno amor. Obrigado pelos Teus cuidados, pelo sustento que vem do alto. Abençoa o Teu filho, a Tua filha, essa casa, essa família. Ser conosco, com a nossa cidade, com a nossa igreja, com os irmãos queridos de outras igrejas, que estão aguardando esse momento também, para estarem logo juntos, cultuando, celebrando e adorando o Teu santo nome. Entregamos tudo nas Tuas mãos em oração. Clamamos pelo Teu favor e a Tua intervenção no nome de Cristo, Teu Filho bendito, que reina e vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Não cesse de orar.
Não cesse de buscar, de falar com o Pai. Nessa quarta da superação, eu quero com você aprender algumas lições bem práticas aqui, porque é um texto que você já leu, já ouviu ministrações sobre ele. É uma história por demais conhecida que está narrada em 1 Samuel, capítulo 17. Vai falar sobre a vida de um jovem chamado Davi, você conhece. Davi, filho de Jessé. Vai falar sobre Saul. Vai falar sobre o gigante Golias. E eu quero começar aqui com você a leitura desse texto. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. A partir do verso 12, eu vou fazer umas narrativas para você não perder aí, tá ok? Verso 12, Davi era filho de um efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Ele tinha oito filhos, e nos dias de Saul, esse homem já era velho e avançado em idade entre os demais. Os 3 filhos mais velhos de Jessé haviam seguido Saul para a guerra. Os nomes dos 3 filhos que foram à guerra eram Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, Samá, o terceiro. Davi era o mais novo. Os 3 maiores seguiram Saul. O que temos aqui? A história de uma família. O que temos aqui? Algo improvável. Um menino ruivo, pequeno, de pequeno porte, pequena estatura, não muito experimentado na vida, por isso ficou em casa. Enquanto seus irmãos mais velhos, eles foram para o campo, eles foram ser aliados do exército de Israel. Eles foram para estar diante da direção de Saul, que era o rei. O desenrolar dessa história, talvez você conheça. Davi era o mais novo. Verso 15. Mas Davi ia até Saul e voltava para cuidar das ovelhas do seu pai em Belém. Davi estava em casa, mas não era ocioso, entenda isso. Davi estava em casa, mas ele tinha utilidade. Às vezes nós achamos que a nossa utilidade, ela só existe quando nós estamos no meio da turma, no meio do povo. Às vezes pensamos que a nossa utilidade, ela só será vista quando estamos no meio dos maiorais. Os 3 irmãos mais velhos de Davi estavam no meio dos maiorais de Israel, na presença do rei, de guerreiros experimentados, na frente de batalha. Contudo, isso não tirou de Davi a sua importância. Mesmo estando em casa, Davi, ele tinha as suas ocupações. Deus não chama apenas aqueles que estão numa frente de batalha para algo ainda maior, mas Deus chama todo aquele que, independente do lugar onde esteja, do que estiver fazendo, ele tem as suas ocupações, ele tem o coração focado, ele tem as suas preocupações e ele está aguardando as suas oportunidades. Cuidar de ovelhas, talvez no conceito de muitos, era uma diminuição do seu afazer. Talvez era falta de prestígio em relação àqueles que estavam na frente de batalha. Mas entenda uma coisa, Davi estava cuidando de ovelhas, e cuidar de ovelhas nos remete a um pastoreio. Cuidar de ovelhas nos remete a liderar, ainda que pequenas ovelhas, ainda que um rebanho. Enquanto os irmãos de Davi estão na frente de batalha, Deus está adestrando Davi no campo. Enquanto aquele menino ruivo, de pequeno porte, pequena estatura, corria atrás de ovelhas, cuidavam das ovelhas, protegia as ovelhas, levava para o campo, para o pasto verdejante, para as águas tranquilas, conduzia com o seu cajado. Deus estava adestrando Davi a ter expertise, a ter sabedoria, a ter agilidade, a ter responsabilidade. Porque se nós não temos responsabilidade nas coisas menores, nós não teremos nas maiores. Não adianta você cruzar os braços e ficar reclamando da vida, dizendo: ninguém me reconhece, ninguém dá importância sobre aquilo que eu faço, ninguém cuida de mim, ninguém olha para mim, ninguém me dá oportunidade.
As oportunidades chegam, mas antes que elas cheguem, nós precisamos estar em posição. Tome posição na sua vida. Tome posição. Quando a gente fala aqui na quarta da superação, nós estamos querendo, em nome de Jesus, que você tome posição nas suas lutas diárias. Davi era alguém que tomava posição. Davi era alguém que honrava a posição na qual ele foi colocado pelo seu pai. Nós não vemos Davi reclamar, não vemos Davi murmurar, não vemos Davi questionar. Nós só entenderemos o que é autoridade quando nós aprendermos a nos submeter a elas. Só vive a autoridade quem é submisso à autoridade. Só desfruta da autoridade dada pelo Senhor quem aprende a lidar com a autoridade que foi constituída sobre a sua vida. E Davi aprendeu. O seu pai mandava ele ir no campo levar alimentos, e ele ia e levava. Em alguns momentos, os irmãos de Davi, até mesmo os irmãos, debochavam dele, faziam chacotas com ele. Quando ele se pôs à disposição de lutar, de guerrear contra o gigante, os irmãos foram os primeiros a dizerem: quem é você, Davi? Vai tomar conta daquelas poucas ovelhas? Sai daqui, Davi, isso aqui é lugar para homens adultos. Isso é lugar para guerreiros experientes, Davi. Davi, ele toma posição sobre aquilo que lhe foi confiado. Davi, ele ia e voltava. Ele não chegava em casa dizendo para o seu pai: não volto mais naquele lugar. Não faço o que o Senhor está me pedindo. Davi não se rebela contra a autoridade constituída na sua vida, que era o seu pai. Posteriormente, Saul, e você conhece o desenrolar da história, quando Deus levanta Davi para que ele pudesse governar, reinar, e logo após ele vencer o gigante, Saul é tomado por inveja. Saul é tomado por uma ira, por uma fúria. Saul, no seu coração, começa a olhar Davi como um adversário e trama a morte de Davi, deseja matar Davi. E Davi, em dado momento da sua caminhada, tem a oportunidade de tirar a vida de Saul, mas ele olha e diz: jamais eu tocarei no ungido do Senhor. Só vive a autoridade quem aprende a lidar com a autoridade. Só desfruta de uma autoridade maior aquele que nas mínimas coisas se coloca à disposição do Senhor e é liderado, é obediente, tem um coração submisso, é pastoreado. Davi sabe exatamente o que isso significa. Para ele lutar contra o gigante, ele teve a permissão do rei. Na vida de Davi, nós extraímos lições extraordinárias. Enquanto Golias, por 40 dias e 40 noites, Golias gritava, Golias, ele fazia chacotas com o povo de Deus, ele desafiava. Diz o verso 16, 40 dias, de manhã e à tarde, o filisteu se aproximava e se apresentava para a batalha. Os guerreiros valentes e preparados não davam um passo à frente, foram amedrontados, se sentiram inferiores ao gigante, e ele prevalecia. O rei, que deveria dar as ordens, agora também com medo se esconde, é tomado de pavor. Quando Deus nos chama para uma frente de batalha, quando Deus nos coloca em uma equipe para trabalhar, nós precisamos entender que existirão momentos que nós temos que ser tomados
pelo poder do Espírito Santo, não retroceder, não ficar fazendo contas com Deus, não ficar dimensionando o gigante, mas sim entender o poder de Deus liberado sobre as nossas vidas. Sabe qual é o resultado? O resultado é algo extraordinário. Sabe por quê? É extraordinário acreditar que é possível. E Davi acreditou que era possível, mesmo diante dos outros, ele sendo visto como alguém improvável. Não deixe que o olhar do outro defina o seu padrão de vida com Deus. Não deixe que comentários alheios, principalmente de pessoas que não têm parte com Deus, pessoas que não têm um coração alinhado com o Pai, deem diretrizes sobre a sua vida, e que na maioria das vezes é para tirar você do foco, é para tirar você do objetivo. E o que me chama a atenção em Davi era essa confiança plena no eterno. Davi, ele não vai com suas próprias forças. Davi, ele vai com aquilo que Deus lhe havia dado. Lembra que Davi estava pastoreando e cuidando de ovelhas? Saul oferece a armadura, Davi prefere a funda. Saul oferece a sua espada, Davi prefere o seu cajado. Davi vai com aquilo que Deus havia lhe dado para cuidar de ovelhas. Quando ele usa a espada para cortar a cabeça de Golias, na verdade Golias já estava vencido. A vitória não veio da espada que fora dada por Saul ou emprestada por alguém, mas a vitória foi dada por aquela funda e aquela pedra lisa que Davi, ele separou no ribeiro, e que na verdade foi orientado pelo Senhor. Ter acertado o alvo foi consequência de Davi ter acertado na sua vida a obediência e estar no lugar certo. Davi acerta o alvo no gigante, porque antes disso ele havia acertado o alvo na sua vida em relação a Deus. Davi havia decidido que o coração dele seria de Deus. Davi havia determinado que ele não queimaria a etapa, ele não iria romper nenhuma etapa para fazer a sua vontade, mas ele aprendeu a acertar o alvo na sua vida, deixando que o Espírito de Deus o guiasse. Sabe por que a gente erra na nossa caminhada? Porque a gente primeiro erra o alvo da nossa vida com Deus. Erramos os gigantes que se levantam e não conseguimos vencê-los, derrotá-los, derrubá-los, porque lá atrás nós estamos errando o alvo de prioridade na nossa vida. Se você acertar o alvo na sua vida, o alvo da sua caminhada, o alvo do seu coração, na sua fé, nos seus pensamentos, no ministério, os gigantes serão consequências, e você acertará um a um, e eles cairão. Então primeiro, comece com o alvo da sua vida. Qual é o seu alvo diante de Deus? O que você espera no seu relacionamento com Deus? O que você quer viver diante de Deus? Davi, ele queria viver o melhor, ele queria fazer o melhor, ele queria se submeter totalmente, e ele entendia que obedecendo seu pai, cuidando de ovelhas, ele estava obedecendo a voz do Eterno. Há pessoas que não querem se submeter, não querem andar em submissão, seja dentro de casa, seja numa empresa, seja no emprego, seja na igreja. Há pessoas que mesmo dentro da igreja, diante de pastoreio, elas não querem se submeter. Elas não querem seguir orientações. Elas não querem ser lideradas. Só
experimentará autoridade quem aprende a lidar com a autoridade. Sabe por que sua vida não tem autoridade espiritual? Porque você é insubmisso à autoridade. Sabe por que as coisas que às vezes você faz que requer autoridade, elas não vão à frente? Porque você vira as costas para a autoridade que quer abençoar a sua vida. Mas isso acontece dentro da igreja, pastor? Acontece. E como acontece? Davi entendeu isso. E esses 40 dias em que Golias prevalecia, eram 40 dias que Deus preparava Davi sem que ninguém tomasse conhecimento. Sabe, querido? É de repente no momento de anonimato, é no momento do secreto, que Deus está nos preparando e ninguém está vendo. Assim como Ele preparou Davi, Ele quer levantar uma geração nesse tempo, uma geração comprometida, uma geração que desafia, no bom sentido da palavra, todos os prognósticos que são contrários, todas as perspectivas contrárias, porque eles creem que algo sobrenatural pode acontecer. Deus quer levantar uma geração que se curva diante dEle. Deus quer levantar uma geração que abomina o pecado, que não flerta com o pecado, que não brinca com o pecado, que não tem pecado de estimação na sua vida. Esses sim farão a diferença, e os gigantes cairão, porque eles são tomados pelo Espírito Santo, eles são dirigidos pelo Espírito Santo, eles são guiados pela voz do Eterno. 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites de oportunidade dada ao povo de Israel. E ninguém se apresentou para a batalha. E eu imagino e creio que se tivesse um homem ali com o coração voltado para Deus, à disposição de Deus, ele poderia ter vencido Golias no primeiro dia, no segundo, no 10º dia, não importa. As oportunidades vêm, e eles perderam, os irmãos de Davi perderam, criados na mesma casa, com o mesmo pai, tendo também os mesmos ofícios, só foram trabalhar no exército de Israel e serem guerreiros para a batalha, porque viveram o que Davi estava vivendo agora. Às vezes acontece isso numa família, os filhos são criados da mesma forma, e por tristeza o pai vê alguns vencendo, crescendo, amando a Deus, servindo a Deus, e vê outros dando mau exemplo, mau testemunho, desonrando a família, fazendo tudo contrário do que aprendeu. Nem todo filho é consequência do pai que teve. Nem todo filho vive a vida que aprendeu com seus pais. Muitos filhos foram instruídos desde criança, desde pequenos, a amarem a Deus, a servirem a Deus. Eram levados para a igreja enquanto podia. Eu falei isso aqui domingo de manhã, sobre a vida do irmão Kleber, um homem piedoso, maravilhoso, e tantos homens que se empenharam, tantas mulheres, tantas mães, avós, que levavam os filhos, os netos para a igreja. Davi, ele vivenciou dentro da casa do seu pai as suas experiências, e elas foram suficientes para que quando ele olhasse aquele quadro crítico vivido pelo povo de Israel, ele pudesse olhar aquilo e com muita inquietação no coração, muita repulsa na sua alma, ele tomar uma posição e dizer: que história é essa? Que negócio é esse?
Deixa eu te falar uma coisa, só toma posição com aquilo que é afronta quando nós conhecemos aquilo que é correto. Só toma posição diante daquilo que o inimigo levanta quando nós temos a intimidade com o Eterno e conhecemos quem é Deus de fato. Davi conhecia Deus, e quando ele olha o inimigo afrontando o povo de Israel, Davi diz: ele está afrontando o Deus dos exércitos, ele está afrontando o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu pertenço, ele está afrontando o Deus a qual eu aprendi com o meu pai. Há pessoas que não tomam posição na vida, porque primeiro elas não têm posição diante de Deus, de dizer: eu servirei, eu vou me submeter, eu quero seguir, eu quero amar o Senhor sobre todas as coisas, eu quero que a palavra na minha vida seja verdade incontestável, independente do que aconteça. Antes de tomar posição contra Golias, Davi tinha uma posição diante de Deus, de andar em retidão, de colocar a vida aos pés do Eterno. O pecado bagunça com a vida de muita gente, porque elas nunca tomaram posição diante do Senhor. Elas viviam uma vida até de ir e vir à casa de Deus, mas entre ir e vir à casa de Deus e ter uma posição com Deus para a sua vida, isso faz toda a diferença. Então, querido, tome posição na sua vida, tome posição em relação a Deus. Defina na sua vida o que você espera, o que você quer, a maneira como você quer viver e passar os seus dias. Defina hoje no seu coração as áreas em que existem gigantes que dominam e você precisa vencê-los. Talvez seja o gigante da pornografia, que te visita pelas madrugadas, que bagunça com a sua cabeça, com a sua mente, que te perturba e te inquieta todas as vezes que você está sozinho, no escritório, na sala, com o seu telefone, e te faz visitar sites pornográficos. Talvez seja o gigante da mentira, que você constituiu já como uma verdade, que você estabeleceu que uma mentira te ajuda a resolver a outra. Ficarão de fora os mentirosos, porque o pai da mentira é o diabo. Quando você deixa que a mentira governe a sua vida, dirija a sua vida, você está permitindo que o diabo conduza os seus passos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nada pode com a verdade senão pela verdade, pois para ela nós fomos gerados, para viver e andar nela, porque ela, a verdade, é Cristo, e Cristo é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Largue o caminho da mentira. Você que usa de mentira nos seus negócios, você que usa de mentira no casamento, no namoro, talvez esse gigante esteja se perpetuando na sua caminhada até hoje, e você usa a mentira com tanta naturalidade que ela se passa como verdade. Você fala para as pessoas e você vende como se fosse uma verdade. Há uma legalidade aberta, há uma porta aberta. O diabo é o pai dela, ele gera no seu coração a mentira, ele faz você mergulhar na mentira. Como a Bíblia diz, um abismo leva a outro abismo. A mentira, ela é sempre um precipício maior do que o outro. A mentira é um caminho largo, é o caminho espaçoso, onde muitos entram e não conseguem voltar. E esse caminho leva à destruição e à morte eterna. Ficarão de fora os mentirosos. Você mente nas suas orações. Quando você diz que ama a Deus, mas o seu coração está focado nas coisas dessa vida. Você mente quando você diz que está orando pelas pessoas e você não ora coisa nenhuma.
Qual é o gigante que precisa ser destronado do seu coração? É o gigante do consumismo, do materialismo, que tem esganado você, que tem apertado você, que tem imprensado você, fazendo você consumir. Você estourou os cartões de crédito, cheque especial. Você não sabe como resolver isso mais. E aí você não consegue ofertar, dizimar, você não consegue suprir as necessidades básicas na sua vida e na sua família. Muitas pessoas que fazem conta com Deus, é porque existe um liberar na sua vida para o materialismo. Pessoas que questionam o dízimo, questionam a oferta, é porque o coração está inclinado àquilo que é material, àquilo que é consumo, aquilo que é vaidade. São materialistas. Foi como Jesus contou em tom de parábola em Lucas, onde o homem disse: eu vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros maiores, porque agora eu tenho muito por muito tempo, e eu direi para mim mesmo e para minha alma: come, bebe, se farta, se alegra, celebre a vida, vive esplendidamente. Tenho muito para muito tempo. E Jesus disse: louco, insensato, imprudente, inconsequente, tolo. Essa noite pedirão a tua alma o que tens preparado e para quem será. Quando nós nos enveredamos pelo materialismo absurdo dessa vida, em querer ter e fazer conta com Deus, na verdade, nós não paramos para refletir quão distante estamos do favor do Pai, porque quem não é fiel no pouco não será no muito. E agariar bens, construir riquezas, nunca foi e não será sinônimo de uma vida aprovada, confirmada por Deus. Existem muitas pessoas que não têm parte com Deus, no sentido de não seguir, não servir, não tem a Bíblia como regra de fé e prática e ordem, e são pessoas bem-sucedidas na vida, porque são homens de negócios, são empreendedores. Isso é fruto de trabalho, é fruto de planejamento, de dedicação, de esforço, de empenho, que qualquer pessoa pode ter. O que vai referendar a nossa vida, dando prova de que o Senhor verdadeiramente é dono, é Ele que guia, Ele nos conduz, Ele supre. É quando nós não fazemos dos bens que possuímos o nosso objeto de adoração e de contemplação, e nós entendemos que tudo é do Senhor, nós não fazemos conta com nada, muito pelo contrário, existe liberalidade no nosso coração. A gente quer ofertar, a gente quer contribuir, a gente quer ajudar. Tem uma obra, a gente ajuda. Tem uma campanha, a gente ajuda. Tem um necessitado, a gente ajuda. Tem algo para construir, a gente ajuda, porque existe alegria. Essa liberalidade alegre, essa liberalidade espontânea, é daquele que tem no coração a certeza que tudo vem dele, tudo é dele. Nós não somos donos de nada, nós somos apenas mordomos para cuidar das coisas que ele põe nas nossas mãos. Qual é o gigante que você precisa vencer? Vençam, antes que seja tarde demais. Vençam, antes que Ele estabeleça um trono na sua vida e você não consiga mais lutar contra Ele. 40 dias e 40 noites, o gigante prevalecia, mas Deus preparava Davi no campo. Eu não sei quanto tempo está durando a sua peleja, mas é hora de superar os limites e saber que esse tempo que você está na frente de batalha, Deus está adestrando algumas ferramentas importantíssimas na sua vida, algumas armas de guerra
importantíssimas na sua vida. Talvez seja o tempo de você jejuar mais, seja o tempo de você dobrar mais o joelho, seja o tempo de você vigiar mais, seja o tempo de você tomar posição, seja o tempo de você ler mais a Bíblia, seja o tempo de você rever conceitos de vida que você teve até aqui. Saiba de uma coisa: o mesmo Deus que estava na casa de Jessé, quando os irmãos foram para o campo, o mesmo Deus que estava na casa de Jessé, quando Davi estava no campo, o mesmo Deus que Davi adorava com harpas, com cânticos, o mesmo Deus fortalece Davi para vencer o gigante. Adoramos, cantamos, celebramos. Deus está te enchendo de forças, Deus está te revigorando, Deus está trazendo um ânimo novo, para que você afirme: é extraordinário acreditar que é possível, eu vou vencer esse gigante. Eu tomo posição hoje na minha vida, dentro da minha casa, na minha família, na empresa, nos negócios, no ministério, nos estudos. Eu tomo posição e eu quero afirmar: o gigante vai cair em nome do Deus dos exércitos. Porque quando Davi vai até o gigante, ele diz: você vem a mim desse jeito, mas eu vou até você em nome do Deus dos exércitos, e o mesmo Deus que me deu a vitória sobre o urso e o leão, Ele me dará também a sua cabeça, Ele me dará a vitória. Experiências vividas no passado, elas servem como fonte de lembrança no presente, para nós não nos esquecermos de quem Deus é, quantas coisas Ele já fez por nós. Você está disposto a viver um tempo de superação? Você está disposto a viver um tempo novo na sua vida? Enquanto nós vamos cantar uma canção, eu queria que você começasse a orar na sua casa. Eu queria que você começasse a bendizer o nome do Senhor dentro da sua casa. Deixa eu te contar um segredo. Talvez você não tenha experimentado isso, e se você já experimentou, faça novamente. Vamos fazer algo diferente nessa oração? Enquanto eles vão estar ministrando essa canção, sabe o que eu vou pedir a você para fazer? Deixa a televisão ligada, deixa o seu telefone ligado. Enquanto essa canção vai ser cantada dentro da sua casa, com a sua esposa, se for o caso, com os seus filhos, ou você com os seus pais, eu quero te encorajar a tomar posição dentro da sua casa. Qual é o gigante que tem prevalecido dentro da sua casa? Da divergência, da confusão, da gritaria, da insônia. Tem gente que não consegue dormir, a não ser poder de remédio. Querido, vença o gigante da insônia, peça a Deus uma noite de paz, de um sono tranquilo. Então eu quero te desafiar agora. Enquanto eles vão ministrar essa canção sobre a nossa vida, você vai orar dentro da sua casa com imposição de mãos, amém? É isso que você vai fazer. Enquanto a canção toca, vai lá no seu quarto, estende a mão e ora. Vai lá na cozinha, estende a mão. Vai no quarto do seu filho, estende a mão. Faça isso agora. Comece agora, pode ir. Vai lá, levanta a sua mão. Comece a clamar ao Senhor. Comece a pedir ao Senhor. Comece a suplicar uma intervenção de Deus dentro da sua casa agora, com armas espirituais, tomado pelo poder de Deus, pela autoridade de Deus constituída na sua vida. Comece a orar dentro da sua casa. Fique de pé, estenda a sua mão, vai orando, pede: Deus abençoa, Deus guarda, Deus supre. Comece a fazer isso agora. Eu vou te dar esse tempo enquanto cantamos. A voz de Deus me encorará, e por isso eu falei: pra frente eu olharei. Eu sou daqueles que avançam.
As aflições, não são maiores do que o nosso Deus. As aflições tentam me desanimar, mas eu não vou parar. Eu tenho em mim uma força para vencer. É o poder da fé. Vou buscar em oração. Creio que Deus vai fazer muito mais além do que sonhei. Vou andar de fé em fé, em meio às aflições. A voz de Deus me encoraja. Por isso eu falei, pra frente eu olharei. Eu sou daqueles que avançam. Eu me vejo como Deus me vê. Eu me vejo como Deus me vê. Pela fé eu sei que vou vencer. Eu me vejo como Deus me vê. Pela fé eu sei que vou vencer. Vai de fé em fé. Vou andar de fé em fé, em meio às aflições. A voz de Deus me encoraja. Você crê? Isso eu falei. Como diz essa canção, é de fé em fé, Eu olho, para frente, sempre. eu sou daqueles Ah, eu sou daqueles que avançam, daqueles que creem, daqueles que confiam e daqueles que dão um brado de vitória e diz: o gigante cairá, ele cairá, porque o poder de Deus na minha vida, ele é maior, e é o Senhor que me ergue, é Ele que me leva, é Ele que me impulsiona. Eu creio, eu tomo posse, eu oro na minha casa, sobre a minha família, eu entrego, eu consagro, eu confio. Oh! de fé em fé, em meio às aflições. A voz de Deus me encoraja. Creia, querido. Por isso eu falei. Olhe para frente, para o alto. Olharei. Eu sou daqueles que avançam. Vamos orar? Deus, obrigado por essa oração que foi feita dentro de casa. Ah, Senhor, como é maravilhoso orar dentro da nossa casa, em cada cômodo, nos quatro cantos, pedindo a Tua bênção. Pedindo a Tua bênção no quarto do casal, para que o leito seja imaculado, digno de honra aos Teus olhos. Orar na cozinha e pedir ao Senhor que a nossa despensa seja sempre suprida pelas Tuas mãos. Orar próximo à mesa para que haja comunhão, para que haja unidade, comprometimento com a família. Orar na sala, para que a gente tenha os olhos focados naquilo que é puro, naquilo que não é maléfico à nossa fé, naquilo que não venha contrariar um princípio da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, para que a nossa casa seja um farol a brilhar, para que os gigantes caiam na minha vida, dentro da minha casa, sobre a minha família, que eles não prevaleçam, porque eles se levantam todos os dias, mas pela fé, como nós acabamos de cantar,
eles cairão um a um em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Abençoa a tua igreja, onde estiver reunido um dos nossos irmãos. Cuida, supre e sustenta. Obrigado por esse que nos ouve. Abençoa a vida desse querido e dessa querida, mesmo não sendo membro dessa igreja. Ser com ele, Pai, com a sua casa e a sua família. Eu peço a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Quarta da superação. Que coisa extraordinária que você supere as adversidades e os gigantes têm nome, e que você saiba o nome, que você já tem o nome, mas que você afirme que o seu Deus também tem um nome, é o Todo-Poderoso, e para Ele não há gigante que prevaleça. Amém? Quero encerrar esse culto, mais uma vez agradecendo por sua vida, pelas orações, agradecendo por todo o trabalho que tem acontecido na nossa igreja durante a semana, as células que têm se reunido. Nós saímos de 15 células, estamos já em mais de 25 células, que coisa maravilhosa. Então eu quero encorajar você que é membro da igreja, ou você que já nos assiste, participe de uma célula. Você pode ligar aqui para a igreja, dar o seu nome e dizer assim: eu quero participar de uma célula. Você que é membro da igreja, conhece a Paulinha, esposa do Júnior, ligue para a Paula e diga assim: Paula, eu quero participar de uma célula. Nós temos célula para mulheres, célula para homens, jovens, adolescentes, das crianças, célula mista. Então participe de uma célula, não fique fora, porque ela é alimento para a sua vida, ela é comunhão na sua vida. A célula faz toda a diferença na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe os nossos líderes de célula, que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado ao Senhor por mover o seu coração com relação aos dízimos e às ofertas, a fidelidade a Deus. Nós temos sido supridos pelo Senhor, e a fidelidade dos membros dessa igreja tem ajudado para que pessoas e famílias sejam também abençoadas e supridas em suas necessidades. Que Deus esteja dando a você sempre a alegria de ser um dizimista, um contribuinte, um ofertante generoso na casa do Pai. Nós temos aí os números das contas da nossa igreja, e você pode estar, através de aplicativos lá no banco, ou passando aqui durante a semana, você pode trazer a sua contribuição, e desde já, que Deus lhe abençoe e multiplique sobre a sua vida, tá ok? Tenham uma ótima noite, um restante de semana super abençoado na presença do Senhor, que Ele te abençoe rica e abundantemente, amém. Vamos encerrar com essa canção. Deus abençoe você. Firme nas promessas do Senhor, amém? Vamos juntos. Abra seu cantor cristão no hino de número 154. Vamos voltar lá no tempo um pouquinho, vamos juntos. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Promessas de Jesus, meu mestre, firme. Tá falhando, gente. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para mim.
plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Boa noite, querido. Deus abençoe você e a sua casa. Tenha um bom final, resto de semana. Que Deus abençoe. Nos vemos domingo aqui, se Deus quiser.